Queridas irmãs, irmãos, celebramos o nosso Carmelo, esta liturgia solene, sagrada, da paixão de nosso Senhor, e nós temos, a igreja tem, em todos os lugares do mundo, a possibilidade, a oportunidade de contemplar, e nós queremos fazer isso, contemplar o mistério da cruz, o mistério da paixão do Senhor. Porém, contemplar revivendo este momento que nosso Senhor hoje está vivendo. Revivendo, considerando com a nossa inteligência, mas também entrando nesse mistério com o nosso coração, com o nosso amor, amorosamente fazer parte com Jesus deste mistério, acompanhá-lo, viver com Ele este momento. Assim, nós teremos frutos, com toda certeza. A primeira coisa que podemos perguntar é se era apropriado, convinha que Cristo morresse na cruz, que assim fosse a nossa salvação, que precisava ser assim, dessa forma, como uma paixão, um sofrimento, uma morte. É necessário que a gente faça essa pergunta, porque esse mistério, o mistério da cruz, e o mistério da paixão do Senhor, por ser um mistério, é um entrave para nós, assim, racionalmente falando, e até mesmo existencialmente falando. Não é uma coisa que naturalmente a gente engula. Mas, irmãos, a gente precisaria e precisa, ajudados pela graça, com a fé, com tudo aquilo que é possível, a gente precisa não só engolir, mas degustar a paixão de Cristo, sentir-lhe o sabor, saborear esse mistério da paixão. Como eu ouvi recentemente, a gente precisa entrar na escola da paixão. É isso que a gente precisa. E eu ouvi também dizer, foi porque o mundo, os corações abandonaram a paixão de Cristo, já não mais contemplam, já não mais têm presente, já não mais penetram nesse mistério, é que as coisas estão um caos, como a gente vê na humanidade, perto de nós, quem sabe até dentro de nós. A paixão do Senhor, a doce paixão de nosso Senhor, a sua cruz, o seu amor. Sim, convinha que ele morresse na cruz. Assim Deus dispôs. É bem verdade que nosso Senhor, Deus encarnado, pelo seu poder divino, um pequeníssimo sofrimento dele já era capaz de nos salvar, certo? Uma lagrimazinha do menino Jesus já nos salvaria. No entanto, Deus dispôs e o Filho quis morrer na cruz, entregar a vida. Como Pilatos hoje disse, o Espírito Santo colocou na boca dele, né? Convém que um só morra por todo o povo. Pilatos estava falando lá com os interesses dele, mas o Espírito Santo, sem Pilatos saber, disse uma frase certíssima: convém que um só morra por todos. E era necessário. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos e tínhamos como pena do pecado original a morte, ou seja, a separação para sempre de Deus e nunca ver a face de Deus.
essa era a pena que nos cabia, o preço que a gente tinha que pagar por causa do pecado. E esse preço não é que Deus, malvado, ressentido, você me desobedeceu, agora você vai ver também, desce a lenha, né? Você vai aprender agora como que são as coisas, e tá. Não é assim. A pena, a dívida que nós tínhamos, a pena primeiramente, ela está no próprio pecado. Na natureza do pecado está a pena. O que é uma pena? É uma privação, certo? Quando alguém comete um crime, o que ele vai ser? Preso. O que significa ser preso? Ele ser privado da sua liberdade, da sua vida. Essa é a pena que ele vai fazer. Vai cumprir tantos anos, vai estar privado da sua liberdade. A pena é uma privação. A pena do pecado é a privação da amizade com Deus. Não é que Deus nos tornou inimigo deles, não. Dele. É que o pecado faz isso. É uma escolha e fez isso. E aí, todo o quadro que está aí, né? O coração humano, na sociedade, nosso país, o mundo e tal. Então nosso Senhor, Deus, viu isso e está na natureza das coisas que isso precisava ser redimido. Nós precisávamos ser redimidos. Nós precisávamos ser conquistados de volta e reparar, né, toda a realidade, todas as ofensas que Deus sofre. Então Jesus veio fazer isso. Deus não pediu que nenhum de nós morresse na cruz para salvar os demais. Alguém recebeu esse pedido por aí? Não. Simples. Que nenhum de nós conseguiria fazer isso e redimir a humanidade toda. É muito simples. A gente não dá conta, não daria conta disso. E Deus, na sua bondade, querendo salvar, então Ele disse: eu vou, sofrerei a pena, vou reparar, eu irei fazer isso. E como eu irei? Eu assumirei um coração humano. Vou ser um deles. Para sendo um deles, matar a morte que os está matando. E reparar todas as ofensas que a Divina Majestade recebeu, de ingratidão, de ódio e de tudo mais. De indiferença, de frieza. Então Ele veio e cumpriu a profecia que nós vimos hoje. E esta ação da paixão, este servo, que o profeta Isaías fala aqui hoje, Eilo, o meu servo, este servo se ofereceu para reparar, para salvar. Mas quem fez a salvação, quem quis e realizou, foi Deus, o Senhor, através do seu servo. E este servo aceitou, que é o Filho, livremente e amorosamente participar desta ação divina, fazendo sua esta ação de Deus, vivendo nele esta ação divina. E então ele se oferece. E a gente vê o profeta descrever, depois isso se realiza na cruz. É terrível, né? Desfigurado, não parecia ser um homem, nem ter aspecto humano. Ele estava lá, né? Ninguém dava crédito para ele, e não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que agradasse, era desprezado, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Tampávamos o rosto ao passar por ele, tão desprezível era, não fazíamos caso dele, era tomado por um condenado. E de fato, tudo isso eram realidades que, não porque Deus é mau,
mas porque o pecado causou. Nós é que deveríamos ser isso. E aí, o servo vem e vive tudo isso. Quem é esse servo? É o Filho amado, é Jesus encarnado. Mas esse homem, que é o Filho encarnado, o que acontece? Ele vê continuamente a face do Pai. Ele conhece o Pai. Ele experimenta o amor do Pai. Ele sabe quem é o Pai, a bondade do Pai, a santidade desse Pai, o coração amoroso desse Pai, a sabedoria. Ele sabe que o Pai é bom e sabe todas as coisas, e dispõe amorosamente, sabiamente, bondosamente todas as coisas. Ele conhece e experimenta este amor e este conhecimento do Pai. Ele vê continuamente a face do Pai. E por isso, ele não tem dúvida nenhuma de dizer: eis-me aqui. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Meu alimento é fazer a tua vontade. Não quisestes sacrifício de bodes e touros, formaste-me um corpo, eis que venho para viver esta vida como homem e para entregar este meu corpo na cruz. Eis que venho, ó Pai. E ele vai dizendo esse sim, cada dia da sua existência. Até que chegada a hora, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco e fala: vamos acabar com esse negócio aqui, porque não vão pegar o Senhor não. Jesus: guarda a espada, Pedro. Chegou a minha hora, foi para isso que eu vim. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E eu dou consciente de que essa é a minha missão e do que vai ser alcançado. E então, ele morre na cruz. Ele entrega o Espírito. Mas no profeta Isaías, a gente fica com esse quadro trágico, que é verdade, nós vimos. Mas o profeta Isaías tem outros elementos que ele diz bem assim: ei-lo, o meu servo. A gente já sabe o que é o servo. Deus se fez servo, se fez escravo. Ontem não estávamos aqui, né? Pedro não queria deixar Jesus lavar os seus pés, porque é trabalho de escravo. Aí, eis o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau. Aí pinta aquele quadro. Quem de nós deu crédito ao que vimos? Quem foi dado a reconhecer a força do Senhor em toda esta fraqueza do seu servo? A força, o braço forte do Senhor. Diante do Senhor ele cresceu. Aí fala que não tinha beleza. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que ele fosse um castigado. E ele era o servo, o filho, que amorosamente vai se entregando. Foi ferido, esmagado. A punição que a ele imposta era o preço da nossa paz. A punição que ele sofreu, o preço da nossa paz. E as suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se. Mas padre, então o pai faz cair sobre o filho o pecado de todos nós. Que pai mau, que pai... E esse pensamento que a gente tem muitas vezes na nossa vida, diante dos sofrimentos, diante das coisas. É ou não é verdade? Gente, quem foi que falou para nós que Deus é amor? Qual evangelista foi? São João. E você sabe como que ele descobriu que Deus é amor? Ele vai dizer lá: Deus é amor, Deus é o Pai.
pois Ele deu o seu Filho único para se entregar em resgate de todos nós. São João vê nesse fato do Pai enviar o Filho como amor. Mas esse mesmo Pai que envia o Filho, que dá a Ele um corpo, é o que sustenta-o na sua missão. Com o Espírito Santo, dá a Ele toda a graça, toda a força, toda a luz para realizar. E o próprio Filho sabe da sua missão, e contando com a força do Espírito, se entrega, e Ele conquista para si, vai lá na frente falar: compartilharei com Ele, por tudo isso que Ele vive, compartilharei com Ele multidões, e Ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, Então, a multidão que Deus salva, as riquezas, as graças que Jesus na cruz conquista, Ele reparte com seus valentes seguidores, que somos nós. Pois o entregou o corpo à morte, sendo contado de malfeitor, Ele na verdade resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Gente, essa é a paixão de Cristo. É ou não é bela? Essa cruz é ou não é uma cruz gloriosa? É ou não é amor, a paixão de Cristo? É um Deus de amor. E salva-nos, e conquista-nos o paraíso, o céu, a amizade com Deus. E é a arma da vitória contra o diabo, contra o pecado, o mal e a morte. Ó bela cruz, ó bendita cruz, ó doce paixão de nosso Senhor. Ó Pai das luzes, Pai de misericórdia, como podias nos amar assim? Claro, és o amor. Que pergunta boba. És o amor. E o amor é isso. É esse mistério, irmãos, que nós celebramos. Mas permitam-me expor um outro pensamento, uma outra graça. Jesus, pela sua paixão, salvou e salva o mundo. Gente, é só a paixão que salva, nada mais, com a consequente ressurreição. Mas Deus é Deus. Ele quer que a gente participe disso, que a gente acolha essa salvação, esse amor, com gratidão, contemplando. Mas Ele quer também que a gente participe desse mesmo mistério de amor, que a gente toma parte. Lembra que ontem Ele falou para Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo? Qual é a primeira coisa que Pedro precisa ter parte com Jesus? É no amor, é na entrega da vida, que é a vida verdadeira. Então, nós também precisamos acolher os frutos da cruz, mas também nós participar desse mistério junto com Jesus e em favor dos outros, para a nossa salvação, claro, para a nossa salvação, porque se eu não crer nesse mistério, se eu não acolher esse mistério, se eu não entrar nesse mistério, esquece, não tem salvação. Mas fazer isso para amar Jesus e para amar os outros, para ser instrumento de redenção para os outros, para a sua família, para o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus sogros, sua sogra, seus vizinhos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, para os pobres dos sacerdotes, para quem você nem conhece. Participar da vida de Jesus. Eu preciso participar da paixão de Jesus. Ou seja, eu preciso entrar nessa ótica de me entregar com Ele, nele e por Ele, na cruz, vivendo esse mistério da paixão, que é um mistério que tem o seu drama, a gente viu, mas quem vive mergulhado no amor e crendo, experimenta uma doçura. Os santos nos ensinam isso. Então nós precisamos pedir isso. Eu não sei quais são os seus sofrimentos, eu não sei, só sei de uma coisa: o amor te visita. O amor te visita. A gente precisa
com a graça de Deus, enxergar isso, né? Aprender a enxergar isso. Mas a primeira coisa que você pode fazer é desconfiar que isso seja verdade e começar a olhar para o amor, fitá-lo, contemplá-lo, considerá-lo, ficar namorando com ele, não tirar os olhos dele. Se você fizer isso, todos os dias, você vai ver o resultado disso. A doçura, a força que você encontrará. Mais do que isso, você vai experimentar na sua alma uma sede de amar Jesus de volta e conquistar almas para Ele, e fazer isso com a sua vida e com os presentes de amor, digo, cruz, pequenas e grandes, que Ele permite você enfrentar. Concluo fazendo duas citações. Primeiro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Conhecem ela? Já ouviram falar dela? Santa Teresinha, ela fez em 1887, uma viagem para Roma, uma peregrinação. Foi lá, aproveitou que eu pedi o Papa para entrar no Carmelo, toda a história lá. Mas lá em Roma ela participou de uma missa, lá em São Pedro, Basílica de São Pedro. E naquela missa, ela acompanhando, caiu do missal dela uma estampa de Jesus crucificado. Coisa assim boba. E ela começou a contemplar aquela estampa, a ver os detalhes. E aí ela viu que das mãos de Jesus caía sangue. As gotas de sangue caíam das mãos de Jesus. E ela percebeu que ninguém pegava essas gotas. E aquilo começou a tocar o coração dela, e ela começou a sofrer por isso. E ela decidiu então ficar aos pés da cruz para recolher aquele divino sangue, e olha que bonito, e oferecê-lo às almas. Ela pegava o sangue, colhia o sangue de Jesus, e aí pegava esse sangue e oferecia para as almas. E isso depois se transporta para a vida dela, para os sofrimentos da vida dela. Ela vivia aos pés da cruz, colhendo o sangue, e distribuía este sangue, oferecendo às almas. E aí ela ouve Jesus dizer a ela, que nós ouvimos no Evangelho: tenho sede, tenho sede. Claro, Jesus na cruz tinha sede física, mas ela vai dizer, ele tem sede de almas, de corações. Tenho sede. Essa interpretação Santa Teresinha faz também com a passagem da Samaritana. Jesus tem sede do nosso amor, de que nós o amemos, que nós reparemos os ultrajes que Jesus sofre na cruz, que nós fiquemos com Ele. Jesus foi cuspido por tanta gente, aquela coroa na cabeça dele com pauladas assim, adentrando seu crânio, os espinhos. Tiraram-lhe as roupas,
mas estava lá a Virgem Maria, São João. Acho bonito, depois José de Arimateia vem pegar o corpo de Jesus, preparar, embalsama o corpo de Jesus. Por que eu estou falando isso? Para que você use isso como contemplação, entendeu? Como oração. Se você fizer isso, você vai encontrar forças. Em um momento não tão distante, eu ganhei essa estampa e um parágrafo somente. Quem pensa sempre na minha paixão, forma no seu coração uma nascente. E quanto mais pensa nela, mais esta nascente cresce. E assim como as águas que brotam dela são águas para todos, assim esta nascente da minha paixão, que se forma no coração, serve para o bem da alma, para a minha glória e para o bem de todas as criaturas. Então, uma nascente no coração de quem contempla a paixão. Se você quer uma coisa para sair daqui hoje, além de saber que Ele está vivendo tudo isso por você, e você agradecer, e você saber que você precisa, é a sua vocação, é a sua salvação, se unir a Ele nesse mistério. Na sua vida concreta, nas coisas que você está vivendo hoje, não precisa inventar nada, no tropé do seu dia a dia, sacia a sede de Jesus. Peça a Ele a graça de, como Santa Teresinha, você ficar aos pés da cruz e poder, nos seus sofrimentos, nas suas cruzes, na batalha que você tem que fazer do dia a dia, entendeu? Com você, com outros, nas suas tarefas, nos pedidos que Jesus vai fazendo a você dia a dia, fique com Ele. Medite a cruz. Reze a Via Sacra. Quem sabe rezar a Via Sacra toda sexta? Você já pensou? Como seria bom? Enfim, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Vossa Santa Cruz, que é